Está aqui conosco o Milcíades, que é o nosso irmão, lá do Paraguai, e é presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, né? Sempre nos faz companhia em diversas ocasiões. Nós também, o nosso palestrante espírita, o Erlinson, está aqui conosco também. Nós temos aqui a presença de Wagner Moura, que ele é o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização humanitária que realizará um evento na Mansão do Caminho amanhã, sexta-feira, a partir das 14 horas começa a inscrição. Depois da palestra à noite vai ser realizada pelo Dr. André Peixinho. E no sábado, também, no desenvolvimento durante todo o dia, vai ser realizada diversas atividades. A partir das 14 horas de sábado, os portões estão franqueados, a porta do cenáculo aqui, para qualquer pessoa que quiser participar. Esse evento do Fraternidade Sem Fronteiras é um evento pago, então nós teremos acesso, aqueles que quiserem participar, a partir das 14 horas de sábado. E a palestra de encerramento vai ser com o Divaldo Franco. Então, convido agora ao Wagner para dizer algumas palavras, Wagner, sobre a entidade que você é presidente, fundador e dirige. Muito obrigado, Mansão do Caminho, pelo acolhimento, pelo carinho. Obrigado, Mário, ao nosso querido Divaldo, e a todos os trabalhadores que têm nos recebido com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado, viu? É muita luz, é muito... Como a gente gosta, né? De estar entre pessoas que gostam da gente. A gente precisa conviver com amor, né? Conviver em fraternidade, vivenciar a fraternidade. E essa é a missão principal dessa organização, né? A gente tem 76 núcleos de trabalho, são 5 países na África, são 6 projetos aqui no Brasil, né? Mas antes dessa ação, que é uma ação humanitária, nas regiões mais desafiadoras do mundo, e a gente vai estar mostrando isso no congresso, ou no nosso encontro, com diversos palestrantes, diversas experiências humanitárias, além das palestras, né, que teremos, diálogo também interreligioso. Então, um evento muito legal, que todos estão convidados. Mas a missão principal da organização é vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem qualquer tipo de fronteiras, religiosa, política, né? Filosófica, nada, nenhuma fronteira, aonde a gente vivencia a religião do Cristo, né? Que é o amor. Então, todos aqueles que vibram o espírito de fraternidade, que reconhece no seu irmão, né, nos seres humanos na Terra como irmãos, e querem vivenciar, porque isso não é tão simples, falar mas vivenciar não é simples. Todos aqueles que querem, então, vivenciar esse movimento de amor, está convidado a participar dessa organização e desse movimento, né, que leva hoje amparo a mais de 34 mil crianças, refugiados, né, nessas regiões mais desafiadoras do mundo. Mas, como eu disse, a base de tudo é o espírito de fraternidade, é o exercício de reconhecer no outro um irmão, né? Quando a gente conseguir fazer isso, quando a gente conseguir ter esse olhar amoroso, a gente já não vai ajudar, a gente não vai fazer uma ajuda a uma pessoa pobre, não. A gente vai estar do lado de um irmão. E é isso que a gente convida vocês, a vivenciar conosco o espírito de fraternidade, que é a base da construção do mundo de regeneração e do mundo de paz. Muito obrigado. Da paz. Muito obrigado, Wagner. Bom, o nosso convidado da noite de hoje é o Dr. Leonardo Machado, já é conhecido de vocês,
né? Eu tenho aqui uma breve biografia. Ele é médico, psiquiatra, professor universitário e palestrante espírita. Sua carreira enfoca a saúde mental, enquanto sua atuação no espiritismo aborda a interseção entre mente, corpo e espiritualidade. Suas palestras e escritos publicados oferecem insights para aqueles que buscam o equilíbrio emocional e compreensão espiritual. Nós temos aqui 3 obras do Dr. Leonardo Machado: Transtornos Psiquiátricos, que é editada pela Federação Espírita Brasileira, Vida Saudável e Feliz, e temos Divaldo Franco, Mediunidade ou Distúrbio Mental. Esse é um livro ícone, né? E esses livros estão disponíveis para quem quiser depois o autógrafo dele na nossa livraria. Então, vou convidar o Dr. Leonardo para fazer essa pequena preleção inicial das nossas reuniões. Depois de um intervalo, nós teremos, então, perguntas e respostas. Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite também quem está em casa. Quando nós vamos a um restaurante, geralmente nós vamos pensando no prato principal, né? Se fosse aqui na Bahia, provavelmente uma moqueca, não é isso? Lá em Pernambuco, uma peixada, que é quase a mesma coisa, mas a moqueca é melhor, né? A gente não vai pensando na entrada, então todos nós viemos pensando no prato principal, que seria o nosso Divaldo Franco, né? Mas ainda bem que nós estamos na Bahia e geralmente a entrada é um acarajé, né? Ou um abará, que também são coisas boas e que dá para a gente poder aguentar a noite. Então vamos ficar com a entrada, né? A noite inteira, e vamos tentar nos saciar com o abará, com o acarajé pernambucano, e enviar nossos pensamentos de paz para o nosso Divaldo, tá bom? Esse é o convite que eu vou fazer para vocês e vocês também que estão em casa. Eu até ia brincar com o Mário que as perguntas difíceis ele ia fazer para o Divaldo e as fáceis para mim, né? Então também queria que se pudéssemos usufruir da moqueca baiana. Mas eu tenho ficado pensando muito numa frase que, na verdade, a mensagem como um todo é muito bonita, mas essa frase tem me tocado muito, do espírito Meimei, pela mediunidade do Chico Xavier. A mensagem é: confia sempre. Em determinada altura da mensagem, o espírito Meimei traz a seguinte reflexão: o maior infortúnio é perder a fé ou ter a privação da fé e prosseguir vivendo. O maior infortúnio, repito eu, é ter a privação da fé e prosseguir vivendo. Me parece extremamente feliz e muito profunda essa frase do espírito Meimei, porque, de fato, se nós perdemos várias coisas na vida, inclusive entes queridos, eventualmente se perdemos até a nossa sanidade, a nossa lucidez mental, eventualmente se perdemos a nossa saúde mental temporariamente, mas permanecemos com um resquício da fé dentro de nós, nós estaremos passando por expiações, nós estaremos passando por dificuldades, mas teremos a ferramenta necessária para poder, digamos assim, reconstruir, digamos assim, dar a volta por cima, digamos assim, nos reerguer e reconstruir os nossos passos. É muito difícil, concordo com o espírito Meimei, nós termos que viver a existência e ter, por algum motivo, em geral, decepções, termos a privação da nossa fé, a capacidade de acreditar nas pessoas, a capacidade de acreditar em uma força maior e termos que continuar dando os passos na nossa vida. Então, quando eu penso nessa frase da Meimei, nessa mensagem "confia sempre", eu me lembro de alguns episódios que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é uma música que me chamou muito a atenção, né? Que diz mais ou menos assim: existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina,
eu vi que tu eras um homem lindo, e se acaso assina, do menino triste não se nos ilumina, apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. A música do baiano Caetano Veloso, Cajuína, tem não só a musicalidade, né, de um mantra, quase um mantra que se repete, de uma letra curta, mas extremamente profunda, que remete a uma cena que ele passa na cidade de Teresina, quando ele vai fazer um show naquela cidade. Só que alguns anos depois, acho que 2 anos depois, de um amigo dele, né, um amigo poeta, Torquato Neto, ter cometido suicídio. E aquilo causou um impacto nos artistas, um impacto em todos os amigos do Torquato Neto, a perda pelo suicídio. E ele disse que ficou tão tocado que não conseguiu ir, digamos, a todas as solenidades que aconteceram naquela ocasião, e só conseguiu voltar a Teresina alguns anos depois. E naquele dia, né, que ele foi fazer o show, depois do show, ele foi ao encontro do pai de Torquato Neto. E a música nasce ali, daquele encontro que ele tem com o pai de Torquato Neto. O encontro que é narrado pela música, né? Existirmos, a que será que se destina? Porque quando nós somos tocados pela morte, quando somos tocados, especialmente pela morte a partir do suicídio, não há quem não seja levado a refletir. O suicídio é ainda a grande questão que coloca em toda uma perspectiva as reflexões filosóficas, psiquiátricas, as reflexões de vidas, que é resumida aí pelo Caetano Veloso nessa frase, nessa pergunta: existirmos, a que será que se destina? Qual o objetivo da existência? Qual o objetivo de nós estarmos vivos, de nós estarmos aqui hoje? Qual o objetivo dessa vida que nós estamos vivenciando? Tanto a gente pode pensar isso numa perspectiva: qual o objetivo da minha vida? O que é que eu tenho feito com a minha vida? Que seria uma pergunta um tanto quanto mais aqui e agora, né? Uma pergunta que nos remete ao Viktor Frankl, uma pergunta que nos remete à logoterapia, que nos remete ao sentido existencial do nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, o suicídio nos coloca uma perspectiva mais profunda, que o Viktor Frankl, no final da sua obra, ele vai colocar que seria o meta-sentido, né? Ou o supra-sentido, que seria o sentido da existência, o porquê da existência como um todo. E somos levados a pensar sobre essas questões. Então, existirmos, a que será que se destina? Só que, naquele encontro, o pai de Torquato Neto dá uma rosa pequenina, vai até o jardim, pega uma pequena rosa e entrega a Torquato Neto, entrega a Caetano Veloso. E Caetano Veloso fica impactado, porque ele conta que na casa existiam muitas memórias do Torquato Neto. E aquele senhor vai, pega uma rosa e entrega ao Caetano, e o Caetano começa a chorar. E ele fica um tanto quanto envergonhado, porque, afinal de contas, a dor seria muito maior para o pai e não para ele. Só que o pai de Torquato Neto, além de entregar a rosa, se senta e fica ali, que o Caetano coloca: éramos olhar intacta retina, estávamos apenas nos olhando, nenhuma palavra foi trocada de forma muito profunda. Ele conta que o pai de Torquato Neto toca os cabelos dele e fala assim: não chore tanto, meu filho. Vai então até a geladeira, pega uma cajuína, que é uma bebida bem típica ali de Teresina, né? do Piauí, também do Ceará, uma forma diferente de utilizar o caju, né? Não é um suco de caju, é uma coisa diferente. E segundo nos falam, quanto mais cristalina é a cajuína, melhor, digamos assim, o processo que ela passou para ser feita. Então, indica uma certa refinamento, um certo cuidado no produzir desse produto. Então, o senhor Eli, o nome do pai de Torquato Neto, vai, toca os cabelos do Caetano, pega uma rosa, pega uma cajuína e entrega a Caetano. E ele diz que aquilo tocou profundamente a vida dele, né? Que ele volta para o hotel e compõe a música Cajuína.
E eu contei essa história lá em Parnaíba, né, no Piauí. E não sabia que as pessoas conheciam o senhor Eli, porque me chamou a atenção, eu escutando o Caetano contando essa história, porque o senhor Eli era espírita. E ele fala isso na rede nacional. Ele era espírita. Então eu acho que a visão espírita dele deve ter dado alguma consolação, porque eu fiquei impactado. A música não é sobre cajuína, a música é sobre fé. A música não é sobre o suicídio apenas. A música é como um pai consegue superar a dor da morte de um filho por essas vias. E esse senhor Eli, espírita, fundou vários centros espíritas, fez uma obra muito bonita lá no Piauí. Inclusive, depois alguns me disseram que ele vinha aqui na mansão, conhecia o Divaldo, era uma pessoa da área jurídica. E toda vez que a gente fala sobre ele, me corroboram. O senhor Eli era uma pessoa extremamente feliz, era uma pessoa extremamente sorridente. E a gente fica pensando, como é que pode alguém conseguir sorrir ainda depois de um fato desse? Como é que pode alguém conseguir ter paz de espírito, conseguir ter saúde mental? Como é que pode alguém ter fé para dar e vender para as pessoas, mesmo passando por essa situação? O maior infortúnio é ter a privação da fé e continuar vivendo. O senhor Eli teve a privação da presença física do filho, mas não teve a privação da fé. E a fé espírita, que consegue entender, né, um porquê, mas não só entender, consegue sentir, porque a fé transcende a questão do entendimento. Na doutrina espírita, nós valorizamos uma fé raciocinada, uma fé que utiliza da razão para poder se construir, para poder se sustentar. Mas é muito importante que nós não façamos da fé propagada na doutrina espírita uma racionalização, porque a racionalização é um mecanismo de defesa diante da dor, diante do sofrimento, que tem uma validade, mas tem um prazo, né, de permanência. Uma racionalização excessiva não nos leva a uma manutenção de tranquilidade há muito tempo, por muito tempo. Então, a fé não é racionalização no Espiritismo. Tem uma dimensão do sentir, tem uma dimensão qualitativa e não apenas quantitativa, que nos traz esse salto de qualidade desse pai, por exemplo, o senhor Eli, que continuou na doutrina espírita, divulgando sem se desesperar. Um paraibano, que é radicado em Pernambuco, também muito famoso pelas suas obras, Ariano Suassuna, foi perguntado certa feita: Ariano, como é que você, um literato, né, uma pessoa tão inteligente, acredita em Deus? Porque tem essa associação. Se você for muito inteligente, você vai desacreditar de Deus. Porque se você for muito inteligente, você vai entrar numa profunda decepção com as situações que você pensa na vida. Então existe um certo pessimismo que não é realismo, permeado dentro dos róis, né, do rol acadêmico, dentro do rol das pesquisas. E as pessoas, às vezes, tentam, eu diria até uma sugestão, um livro histórico chamado Humanidade, né? Uma história otimista do homem, né? E o historiador Yuval Harari escreve assim: esse livro me fez ter uma perspectiva diferente sobre a história. Então a gente tem que começar a pensar como é que foi contada a história. Porque, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, eu nunca ouvi falar, na escola tradicional, que os soldados nas trincheiras estavam tão cansados de guerrear, né, que em determinado momento eles fizeram um encontro, porque um começou a cantar, estava nas vésperas de Natal, e um soldado começou a cantar, né, de um lado, e daqui a pouco começou a responder do outro lado, o exército inimigo. E houve uma trégua do Natal. E os soldados, então, festejaram o Natal. Festejaram juntos. E, em determinado momento, um europeu coloca o seguinte: poxa, a propaganda que me fizeram sobre esse outro país era que as pessoas eram primitivas, eram selvagens, eram pessoas ruins. E ele tem filho como eu. Não é bem assim, me fizeram uma propaganda enganosa. E existem fotos dele jogando o futebol.
Há uma trégua de Natal. E eu nunca li isso no livro de história tradicional. Então, como é que a história é passada também? Como é que a forma de fazer ciência é construída, às vezes para reforçar um pessimismo, que não é, na verdade, um realismo, porque a realidade ela tem esses dois lados da moeda. A realidade não é tão... se a gente for ter a realidade cristalina como a cajuína, da música do Caetano, a gente vai ver a profunda dor que o suicídio traz, e ninguém está dizendo que não traz, mas vai ver também a profunda superação que esse pai nos ensina. A mesma história vista de patamares, de formas diferentes. E a arte, às vezes, é esse salto de qualidade para podermos fazer uma nova interpretação da nossa própria história, da própria história humana, da nossa própria vida, para podermos ter um olhar diferenciado. Então, perguntaram para Ariano, como é que você crê em Deus, você sendo tão inteligente? Ele vai dizer de forma muito direta, se eu não tivesse uma crença em Deus, eu era um desesperado. Direto assim. A crença em Deus, digamos assim, se eu não tivesse aqui na doutrina espírita, outro vai vir e vai divulgar tão bem ou melhor do que eu. Então não é porque eu tenho uma função extraordinária para os outros, mas eu tenho uma função extraordinária para mim. Eu tenho uma oportunidade extraordinária, ou seja, fora da ordem, de estar nesse local que estou agora falando, e você, onde você está, aprofundando a visão da fé, quer seja pela filosofia, quer seja pela ciência, quer seja pela psiquiatria, quer seja pela doutrina espírita. É uma oportunidade que nós temos, extraordinária, fora da ordem, para podermos nos reorganizar psiquicamente, mesmo que essa reorganização dure uma existência inteira. Mesmo que nessa existência inteira nós não tenhamos assim aquela saúde mental que a gente gostaria 24 horas do tempo, aquela plenitude todo o tempo, que não é possível, mas é possível sim termos a dor junto com essa perspectiva otimista. Eu vi muito claro isso quando me chamaram. Eu já era formado, e eu posso contar os nomes, porque são coisas boas do bem. E eu estava na Federação Espírita Pernambucana, onde, uma época, eu estava lá como diretor, e me pediram assim, poxa, Léo, eu queria que você fosse lá na casa de fulano, porque ele está com quadro demencial. E está muito agitado, né? E a gente já fez várias reuniões mediúnicas, tem um colega geriatra que atende ele, mas ele está muito agitado. Você que pode ir lá? Então, era do lado. Esse senhor, ele havia comprado uma casa, né, um prédio, um apartamento, do lado da Federação Espírita Pernambucana, tamanha a doação que ele teve ao longo da sua existência, porque ele queria ficar perto, né? Então ele estava lá recebendo as pessoas. Mas eu não sabia dessa história dele, eu só vim saber depois. Eu sabia apenas que tinha sido uma pessoa trabalhadora da casa e que a casa prestava essa ajuda. Então eu fui lá voluntariamente ajudá-lo. Então subi na casa e assim, não diga para um psiquiatra que a pessoa está agitada, só se ela tiver mesmo, né? Porque ele estava super tranquilo, assim, calmo. Eu achei ele super calmo, né? Porque a agitação, meu amigo, é uma coisa bem diferente do que aquilo que eu vi. Não, mas eles não estavam acostumados com a agitação, né? Então, qualquer agitaçãozinha, qualquer fuzuê era agitação, né? Então, basicamente, eu tive que fazer alguns ajustes medicamentosos, pouca dose, etc. E ele ficou super bem, sabe? Ficou super bem. Mas o que me chamou a atenção é que quando eu voltei da casa, nessa primeira visita, porque aí eu fui continuando a visita, né? Periodicamente eu ia lá, até ele vir a desencarnar. Mas no retorno, eu me senti tão bem que emocionei-me, né? Como as emoções vêm agora lembrando da história. E minha mãe, uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica, ela também se emocionou e falou assim, meu filho, você estava onde? Que eu estou sentindo uma energia tão boa sua. E aí eu falei, pois é, mas eu também estou me sentindo tão bem depois que eu fui atender essa pessoa. E aí vem uma reviravolta. Muitas vezes a gente imagina
que a gente vai, sei lá, num hospital, né? Ou vai num leito de dor, algo do tipo, e somos nós que vamos levar a ajuda espiritual, né? Porque, tipo assim, nós somos bem evoluídos, né? E estamos bem tranquilos na nossa emocionalidade. E nem sempre é assim. Às vezes nós temos a oportunidade de receber a energia daquelas pessoas, sabe? E isso que aconteceu. Esse senhor havia sido presidente da Federação Espírita durante muitos anos. E ele ia, de fato, quantas histórias depois não escutei sobre ele, né? De ele estar na porta da federação, recebendo as pessoas, ajudando, e muitos falaram assim, poxa, foi fulano de tal que salvou minha vida. Eu escutei isso mais de uma vez, e eu não sabia quando fui atendê-lo, né, quando fui começar a ajudá-lo nesse processo final de desencarnação. Então não era uma obsessão que a gente imaginasse assim, ao contrário. Eu lembro de uma reunião mediúnica, em que um outro médium, que não sabia dessas coisas, veio me dar uma comunicação falando que pela vida desse espírito, né, durante essa existência, ele estava com um quadro demencial, um processo expiatório difícil, mas ele tinha ali ajudas espirituais dentro da casa dele para que a situação não fosse pior. Porque, às vezes, quando você está ali com a questão biológica mais fragilizada, a influenciação espiritual torna-se mais fácil, você fica mais vulnerável. E isso depois eu vim ler, né, uma confirmação desse contato que tive na reunião mediúnica, num livro que o Divaldo lança, depois desse contato, né, não tinha ainda lido esse livro, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele conta vários casos desses, assim, de doenças mais neurodegenerativas, em que o cérebro é atingido de uma forma mais profunda, mais estrutural, como a gente diz, e ali fica um ser com maior vulnerabilidade às influências. Mas, dependendo da trajetória nessa existência, dos méritos da família, você tem ali verdadeiros vigilantes em casa, fazendo com que a dor aconteça, é um processo expiatório, mas não tão intensa como poderia ser, não tão complicada como poderia ser. Esse senhor, portanto, estava sem a lucidez, havia perdido a lucidez pela doença, né, pelo um processo demencial. Mas os méritos que ele amealhou através da fé, através da existência dedicada ao bem, ele não havia perdido. E, mais uma vez, eu relembro a frase de Meimei: o maior infortúnio não é perder as coisas externas, nem que seja a lucidez momentânea do nosso cérebro. O maior infortúnio é ter a privação da fé e prosseguir vivendo. Quando temos fé, quando temos esse patrimônio dentro de nós, aqueles momentos são passageiros, apesar de muito doloridos, muito difíceis, apesar de não transcenderem assim a ajuda profissional, como esse senhor teve. Mas o que me coloca muito visível foi a ajuda que eu tive ajudando esse senhor, pela fé que ele teve ao longo da vida. Então ali ele estava momentaneamente, digamos, até um pouco anestesiado, provavelmente, para não sentir todo aquele processo difícil durante aquele período culminante da sua existência. Nessa perspectiva, nessa breve reflexão dessa primeira parte, eu queria, portanto, relembrar Meimei e reafirmar a importância de nós caminharmos, né, nessa perspectiva da fé dentro de nós. Porque aí as dores, as perdas de filhos por mortes inesperadas, a perda de filhos até mesmo pelo suicídio, a perda de alguma sanidade, de alguma saúde física que a gente tenha, vai doer muito, mas não vai ser desesperadora. A gente vai conseguir ter um tempo de espera. Quem desespera, diz Viktor Frankl, é quem tem sofrimento sem sentido. Eu quero dar um conceito, diz Viktor Frankl a uma jornalista, de desespero. Desespero é a presença do sofrimento
sem a presença de um sentido. Quando temos fé, nós temos um significado de vida, de existência. Então o sofrimento vem, dói, mas não significa que ele causa um desespero, porque no íntimo, na intimidade, a fé vai alimentar a nossa esperança de que algo vai mudar. Talvez não nessa existência, e aí a doutrina espírita nos dá uma grande possibilidade de alimentar a nossa fé, porque a gente transcende o limite biológico para um limite extracorpóreo, para um limite de outras existências. Existirmos, coloca a música, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, eu vi que tu eras um homem lindo, e se acaso a sina do menino triste não se nos ilumina, apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos em intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Então passo a palavra ao Mário, que a gente possa ir para o segundo momento. Que assim seja. Muito obrigado, doutor Leonardo. Vamos a um pequeno intervalo. Vamos agora, então, para a segunda parte da nossa reunião. Vamos responder algumas das perguntas que nos chegam aqui do público presente e também, principalmente, do YouTube. Então, nós teremos aqui o Dr. Leonardo Machado e o Wellerson para responder as perguntas da noite. A primeira é para o doutor Leonardo. Como saber se a compulsão, seja por alimento, pela compra desenfreada, é uma obsessão? A resposta é um pouco mais difícil, porque está na minha frente aqui um colega psiquiatra, tem outro ali, então não posso falar qualquer coisa, né? Senão vou ser corrigido da mesma hora. Mas olha só, vou pegar dois conceitos espíritas, aí eu vou responder mais pensando na perspectiva espírita, tá? Primeiro, o conceito de auto-obsessão, tá? Que Allan Kardec traz, que é um conceito muito importante de a gente pensar, porque faz um casamento, um link com os aspectos neurocientíficos, psiquiátricos, né, biológicos. Porque a auto-obsessão é o que, no final das contas, dá abertura para outras obsessões externas se instalarem. Porque a auto-obsessão tem a ver com a monoideia, tem a ver com não só a ideia, mas a resposta comportamental que nós temos em relação a essa monoideia. Essa auto-obsessão, ela vai gerando também consequências, não só no hoje, ela vai gerando consequências no nosso perispírito e vai gerando consequências reencarnatórias. Então, eventualmente, essa auto-obsessão, né, uma monoideia, que estaria por trás de uma ideia fixa que a gente encontra em comportamentos dessa perspectiva, ela traria uma maior vulnerabilidade genética numa outra reencarnação, trazendo uma facilidade, uma disfunção, né, especialmente numa região chamada circuito do prazer. Passa pelo núcleo accumbens, né, que é uma área que nos dá prazer, que sinaliza onde nós sentiremos prazer, vários tipos de prazer, e aí é como se tivesse ali um circuito que fica que acho que na época de muitas pessoas, né, porque é da minha época, da época de muitas pessoas daqui também, tá, que é a fita, lembra a fita cassete, que ficava arranhada? Então, dá para a gente se conversar, não dá? Essa fita cassete ficava arranhada e você não mudava o disco, né? Então, é mais ou menos isso que acontece do ponto de vista neurobiológico, que talvez tenha uma ligação com essa questão de auto-obsessão, inclusive do ponto de vista reencarnatório. Agora, um outro conceito espírita que é importante a gente lembrar é as obsessões não se dão apenas do ponto de vista de punição, né? Eu gosto muito do termo de um amigo psiquiatra também, de Pelotas, o Sérgio Lopes, que ele fala assim, as obsessões pelo prazer. O prazer, pelo próprio fato de a gente não saber muito bem lidar com o prazer, ela muitas vezes facilita processos obsessivos e muitas vezes a gente chama isso de vampirizações, quando o obsessor ele acaba também sugando energias, né, sugando uma vitalidade desse comportamento que é repetitivo. Então, por trás desses comportamentos repetitivos, acho que a gente precisa pensar na auto-obsessão
né, no conceito kardeciano, e essas obsessões que não são apenas uma questão de vingança, né? Há uma vingança também, porque, no final das contas, quando eu faço um comportamento compulsivo, por exemplo, alimentar, eu acabo trazendo, mais tarde, uma sensação de culpa, como uma jovem que tinha uma compulsão alimentar, e ela faz uma viagem para a Europa, e todas as lembranças que ela traz para presentear as pessoas foram comidas, né? O que é que aconteceu? Ela não via todo mundo que ela presenteou, entendeu? Então, a comida lá, o presente, ficou na casa dela durante muito tempo. O que é que aconteceu? No momento de angústia, ela teve compulsões alimentares e comeu todo o presente, o suposto presente. O que é que acontece? Ela se sente culpada. Primeiro, porque ela se sente que falhou, e segundo, porque é como se fosse uma amiga ruim. Mas quem comprou o presente, justamente comida, né? Algo comestível, né? É como se ela estivesse colocando a tentação perto dela. Então, no final das contas, há um processo de dor por esse comportamento que é pela via do prazer, mas um processo que tem uma diferenciação no obsessivo, porque tem essa questão da vampirização, né? Do espírito sugar energias também. Obrigado, doutor Leonardo. Wellerson, uma pergunta de Débora aqui pelo YouTube. Como nossas emoções negativas e positivas interferem no nosso corpo físico e no perispírito? Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas. É uma alegria retornar à Mansão do Caminho para participarmos do Conversando sobre Espiritismo. O benfeitor espiritual Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, especialmente nos capítulos que se referem à saúde e à enfermidade, vai nos explicar de uma maneira muito didática como é que os sentimentos, as emoções, também as nossas atitudes e pensamentos interferem no nosso corpo e no nosso perispírito. De uma forma muito clara e objetiva, ele nos diz que todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, todas as vezes que nós escolhemos maus caminhos, nós encharcamos o nosso perispírito, que é o elo de ligação do espírito com o corpo físico, dessas emanações, positivas ou negativas, que mais cedo ou mais tarde vão se apresentar na nossa vida através da saúde ou da enfermidade. Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia: mente sã, corpo são. Quando nós engedramos a nossa mente, no nosso coração, nas nossas vivências interiores, essas experiências negativas, com certeza isso vai encharcando o nosso ser. E seja nesta ou numa próxima experiência reencarnatória, essas dificuldades, elas se apresentarão, já que o nosso perispírito, encharcado dessas vibrações, expurga no nosso corpo físico essas experiências. No livro Sinal Verde, também psicografia de Chico, numa mensagem intitulada Antagonistas, o benfeitor espiritual André Luiz, ele vai dizer que todas as vezes que nós cultivamos a raiva, o ódio, a mágoa, o rancor, nós tendemos a desenvolver problemáticas cardiorrespiratórias, enviando na nossa corrente sanguínea essas vibrações que vão fazer com que as enfermidades surjam. Naturalmente que essas experiências, conforme nós dissemos, elas podem se apresentar nesta nossa existência ou acumular-se para, numa próxima experiência reencarnatória, elas se apresentarem. É claro que precisamos também recordar que o bem, quando realizado, também traz os seus benefícios. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo, vai nos dizer que o amor é o único sentimento que, quanto mais nós doamos, mais ele se multiplica no nosso coração. O amor cura, o amor transforma vidas.
Então, as experiências positivas, as emoções positivas que nós cultivamos dentro do nosso coração, como a alegria de viver, isso faz com que as experiências, mesmo difíceis que se apresentam na nossa vida, sejam vivenciadas de maneira diferente e nós consigamos, então, construir uma vida mais saudável, às vezes com a presença da enfermidade, mas vivenciando de uma forma saudável aquela experiência e tirando o lado positivo para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Erison. Doutor Leonardo, a pergunta que nos chega solicita que o senhor fale algo sobre pensamentos acelerados que gerem inquietação e desequilíbrio. Então, nós poderíamos trazer vários enfoques, né, sobre esse olhar, mas eu queria pegar um enfoque que muitas vezes não é trazido, porque em geral a gente pensa classicamente numa ansiedade, né, um pensamento acelerado, uma inquietação, um desequilíbrio, e geralmente quando nós pensamos em ansiedade, nós pensamos numa ansiedade, digamos, voltada para as emoções negativas que geram um desagrado. Mas, eventualmente, a ansiedade também pode ser desencadeada por expectativas até muito boas. Ou seja, a gente quer fazer coisas, tem metas, tem propósitos, tem objetivos. E, muitas vezes, esse outro tipo de ansiedade, né, que eu gosto até de brincar assim, é uma ansiedade para evoluir. Não é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade boa, digamos assim, que nos leva a fazer algo de bom. Mas ela nos tira do tempo, né? Ela, às vezes, nos desespera de forma às avessas, porque tudo tem um tempo para acontecer. Então, nessa perspectiva, o que eu vejo muito em relação a pessoas que, provavelmente como você, como eu, que estamos aqui e temos uma veia espiritual, né? Um lado espiritual, é uma urgência para conseguir fazer as coisas para o bem. E, às vezes, a gente precisa entender que não dá para fazer tudo. E, eventualmente, a gente precisa entender, né, eu acho que o símbolo aqui da Fraternidade Sem Fronteiras é bastante oportuno, né? A mão aberta, ou seja, que eventualmente não sou eu que vou fazer tudo, não é você que vai fazer tudo. Nós temos de fato, abrir a mão para poder nos unir em ideais maiores e dividir esforços, né? Como diz Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, assim como existe, digamos, a mão, existe a cabeça, o ouvido, ou seja, existe cada função na obra de Deus, cada espaço na obra de Deus. E eu refleti muito sobre isso nesses dias. Nós estamos tendo aqui em Salvador o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Então, acho que estamos aí 6.000, 7.000 pessoas, grande parte deles médicos, psiquiatras, psicólogos. E eu refleti, hoje, inclusive, né, porque o Alexander Moreira, a Mariana e o Humberto, eu já falei de vocês por trás, então eu vou falar pela frente. Bem, né? Obviamente. Eles têm um trabalho muito bonito, recente, lançado um livro chamado A Ciência da Vida Após a Morte. Então, eles lançaram esse livro em inglês, pegando todo o arcabouço científico. O Humberto é filósofo, né? Professor de filosofia. Eu acho que você é neto da Sueli Caldas Schubert, que eu tive o prazer de conhecer. E pegaram todo o arcabouço científico e lançaram num livro, primeiro lançado em inglês e traduzido em português. E lançaram agora, né, nessa manhã, 12h30, 12 horas, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, participaram de uma mesa redonda, falando para um auditório lotado, só de muitas pessoas materialistas, pessoas sem essa abertura espiritual, e foram falar sobre esses temas. O que é que eles estão fazendo? De certa forma, eles estão diminuindo as inquietações pessoais. Quando a gente cria alguma coisa, a gente está dando uma resposta às nossas inquietações, né? Ao nosso pensamento que projeta algo de bom. Esse aqui é o livro, Ciência da Vida Após a Morte, que eu acho que vale a pena a gente divulgar, porque não é um livro espírita, tá? É um livro científico que traz toda uma revisão da literatura sobre esse tópico e tem tido uma aceitação enorme no meio acadêmico, né?
levando pessoas, inclusive um grande cientista mundial, que tinha uma religião hindu de formação, acreditava na reencarnação quando era mais jovem, e acabou desacreditando porque não conseguiu conciliar com a fé, com a razão, na realidade, da ciência. E aí ele leu o livro do Alexander, né, e falou para o Alexander assim, poxa vida, eu comecei a ver que dá para a gente poder conciliar. E eu conversava com o Alexander terça-feira, eu acho. Pois é, que dádiva eu e você temos de nascer em uma doutrina espírita, que a gente já teve essa oportunidade de diminuir a inquietação pessoal, né, e não precisar abrir mão da nossa racionalidade em nome da nossa fé, ou abrir mão da nossa fé em nome da nossa racionalidade. Nós tivemos a dádiva de pegar o legado de Kardec, de que fala da aliança da ciência com a religião, e cada um fazendo o seu trabalho, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, eu queria falar dessas outras inquietações que tiram muito nosso sono, trabalhadores espíritas, tiram muito nosso sono, trabalhadores do bem, porque há tanta dor a tentar ser amenizada, e tanta disposição íntima para fazer o bem, que eventualmente a gente pensa que vai fazer tudo, ou quer fazer tudo, sabe, para não perder tempo. Mas calma, tudo tem o seu tempo. Não existe só você no mundo, existem várias pessoas trabalhando no bem, é porque não se divulga, né? Não se divulga, mas existem muitas pessoas fazendo o bem. Se eu não estivesse divulgando para vocês hoje, vocês pensariam, poxa, todo psiquiatra é materialista, e eu vi vários psiquiatras materialistas, mas indo lá pegar o autógrafo do Alexander, da Mariana e do Humberto. Não que eles estivessem acreditando tudo o que tem, mas estão na dúvida, né? Ficaram na dúvida pela credibilidade do trabalho. O que é que eles estão fazendo? Levando esperança no meio acadêmico. No final das contas, um livro que fala de ciência da vida após a morte é um livro que fala de esperança, nas entrelinhas, né? E as pessoas estão precisando de esperança. Não só os pacientes, mas os psiquiatras também. Muito obrigado, doutor. Wellerson, você falou há pouco do amor e das explanações da nossa benfeitora Joana de Ângeles. E uma pergunta que nos chega do público pergunta o seguinte: como alcançar um tamanho amor para também amar aos nossos inimigos? Essa proposta é um grande desafio. Jesus resume todas as leis e todos os profetas em dois únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o mestre do amor que esteve na terra para nos trazer a luz da esperança, iluminar as trevas do nosso coração, ele vai além, trazendo-nos a proposta do amor aos nossos inimigos, que se apresenta por meio do perdão. O perdão ainda tão mal vivenciado nos nossos corações, porque nós vivemos o perdão de lábios, mas não o perdão do coração. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas Deus vai te dar o que você merece. E nós transferimos para Deus as nossas iniquidades. E ficamos vigiando qual é o momento que Deus vai punir quem nos agrediu, quem nos fez mal. E o perdão é este trabalho dentro do nosso coração. Quando nós estendemos a mão, ao invés de devolver as trevas em trevas, devolvemos as trevas em luz. E quando Jesus traz a Simão Pedro, quando questiona o mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Apenas 7 vezes. E ele diz, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele então alarga a nossa visão sobre essa proposta do amor incondicional. Naturalmente que amar o nosso inimigo não é andar de braços dados com ele. Amar o nosso inimigo não é estar ao lado dele todo instante da nossa vida, mas estarmos preparados para que naquele instante em que a vida nos oferece
a oportunidade de estender a mão, nós oferecermos a outra face, buscando fazer aquilo que está ao nosso alcance, sem guardar na nossa mente, no nosso coração, os resquícios daquilo que nos foi feito. Porque muitas vezes passam-se anos, 10, 20, 30 anos, e nós estamos ainda encharcando a nossa mente com aquela vivência negativa que nós tivemos, recordando da experiência, contando a todos que estão à nossa volta, rememorando a situação e encharcando novamente a nossa corrente sanguínea com aquelas vibrações negativas, nos fazendo de vítimas daquela experiência. Às vezes a pessoa que nos ofendeu, ela já se arrependeu, ela transformou a sua vida, já está no outro caminho e nós nos mantemos com lixo mental na nossa mente. Então, amar o nosso inimigo, perdoando, é uma libertação que começa no nosso caminho. Não nos iludamos que quando nós perdoamos alguém, nós estamos fazendo bem ao outro. Nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele escreve uma mensagem que se chama Perdão, Remédio Santo. É o remédio que nos cura. Obrigado, Wellington. Doutor Leonardo, uma pergunta do YouTube, de Laís. Como manter o equilíbrio e a sintonia dentro do lar, diante de tantas turbulências e incertezas que estamos vivendo? Parece que vem ao encontro da pergunta feita para o colega, porque essas incertezas, esses descaminhos, né, eles refletem também as incertezas dentro do nosso lar, né? Esse inimigo, eventualmente, não está fora, está reencarnado do teu lado. Eventualmente, é você que é o inimigo dessa pessoa também. Eventualmente, são os dois inimigos que eram tão inimigos que vieram juntinhos, né, para ver se não se perdem de vista e para ver se conseguem reconciliar alguma coisa. Quando vemos guerras no mundo, né, atualmente, por exemplo, são guerras entre povos que têm uma ancestralidade familiar. Né? Então, essas guerras traduzem também essa nossa disposição, né, de não abrir mão da razão, né? Ou seja, não abrir mão de estar querendo estar certo sempre. Para termos um equilíbrio, eu fico pensando comigo mesmo, quando eu leio, por exemplo, Bem-aventurados os puros de coração. Quando eu leio Bem-aventurados os pobres pelo espírito, né, que fala de humildade, eu me sinto até um pouco mais incluído. Assim, poxa, acho que é um pouco mais fácil tentar construir humildade do que construir pureza. Mas eu penso, para conciliar as minhas angústias, né, de que esse equilíbrio que a gente fala não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. E nesse equilíbrio dinâmico, há espaço também de você se perturbar momentaneamente, mas novamente reatar a esperança, reatar o equilíbrio. Então, o perdão, né, é a meta maior. Mas até a gente conseguir fazer esse perdão total, existem caminhos, né? Um perdão parcial, um perdão que é meu desculpa, né? Mas já é melhor do que nada, sabe? Porque, no final das contas, a gente às vezes quer ser puro antes do tempo. A gente às vezes quer ser perfeito antes do tempo. E aí eu lembro muito de uma fala do Eclesiastes, que começa o livro: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Inclusive, querer ser puro antes do tempo, querer ser perfeito antes do tempo. Nessa perspectiva, o capítulo 3 do Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: tudo tem o seu tempo debaixo da terra, né? Embaixo do céu, e tudo debaixo do céu tem um propósito. Ele vai falar: há tempo de guerrear, há tempo de paz. Ou seja, esse tempo dos afetos negativos que trazem a mágoa, a raiva, o rancor, ele também tem um tempo para ser diluído. E esse perdão fast food, sabe? Esse perdão rápido demais, é mais uma negação da mágoa que você sente, de que eu sinto, do que um perdão de fato. Se nesse caminho do perdão
eu falava comigo mesmo, fazendo uma autoterapia, né? Espera aí, você bateu fisicamente no outro? Não. Você fez uma prece às avessas para o outro, né? Você fez uma... Me concentrei, sabe? Fiz uma reunião mediúnica para lançar algo de ruim para o outro? Não. Fez algum trabalho espiritual para o outro? Não. Então tenha calma também, perdoe a si mesmo, né, essa mágoa que você ainda sente. Porque essa mágoa que você ainda sente é bem menor do que você já sentiu um dia, porque no passado você foi para vias de fato, foi para a guerra de fato. Agora é uma guerra íntima, é uma guerra mais do Bhagavad Gita de Krishna, uma guerra entre esses dois polos que você está aprendendo a fazer consigo, e não mais com o outro, colocando que o outro é o problemático e você o evoluído. Então, todos esses processos têm um tempo para acontecer. E para a gente poder vivenciar essas incertezas, essas dores dos nossos lares, as dores que nós vivenciamos, a gente precisa ter a meta do perdão total, desse perdão perfeito, desse perdão que é plenitude, desse perdão que é pureza, em benefício de nós mesmos, mas como consequência natural desse perdão vem o auto-perdão, que não é assim vitimização, é um perdão pessoal pela evolução que a gente não consegue ter ainda, embora nós estejamos trabalhando. A ideia de que nós estamos no caminho, se nós estamos no caminho, é melhor do que ontem. E se nós estamos melhores do que ontem, a gente tem esperança em nós mesmos. Então é pegar toda essa esperança que a gente às vezes foca no outro e jogar dentro de nós com as nossas atitudes, visando um futuro, visando um porvir, mas tendo em mente que nós temos uma humanidade que precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada, senão a gente vai estar matando os outros, carinhosamente falando, né, nos exemplos que o nosso colega colocou. Matando os outros em nome de Deus, com amor, mas matando. Doutor Leonardo, muito obrigado. Eu aproveito a oportunidade, então, o senhor nosso convidado do Conversando sobre Espiritismo, para que possa fazer, então, a sua despedida nesse momento, do público presente e daqueles que nos assistem remotamente. Gratidão. Muita gratidão para que a gente possa renovar a nossa esperança hoje e sempre. Sempre é muito bom ver as pessoas da mansão e nos banhar um pouco com essas energias que nós ficamos. Que vocês possam sentir as mesmas coisas que eu senti hoje. Muito obrigado, doutor Leonardo. Vamos agora iniciar o encerramento da nossa reunião. Uma reunião realmente foi muito especial. Muitas perguntas aqui a respeito do Divaldo. O Divaldo está bem, mas ele fez muitas gravações no estúdio hoje de manhã. Passou a manhã inteira gravando. Diversos pedidos que chegam de diversos estados. Ele fez, inclusive, uma palestra lá para Bucaramanga e levou muitas horas nessa gravação, então ficou um pouco mais cansado, né? Então se resguardou, porque no sábado já tem uma palestra aqui, semana que vem vai a Porto Alegre, para o Congresso Espírita lá de Porto Alegre, então guardando e poupando as suas energias, mas ele está bem. Eu agradeço aqui ao Wagner Moura, que é o fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, o nosso irmão Milcíades, que nos faz a visita junto com a sua esposa e com a sua filha, a professora Solange, o Dr. Leonardo Machado, o Erlenson, que nos faz companhia, também o Dr. Alexander Moreira, que está aqui conosco, a doutora Mariana de Abreu Costa, que está aqui conosco também, o Dr. Humberto Schubert e Coelho, que está aqui, a nossa tradutora de Libras, que é a Isiane, sempre nos faz companhia, né, Elisiane? A nossa equipe da Mansão do Caminho, é o Sérgio Júnior, a todos vocês que nos assistem aqui com tanto carinho, tanto amor, estão presentes, vibrando por todos nós, aqueles que nos assistem remotamente, eu agradeço muito a atenção de vocês, e vamos agora então para o encerramento da nossa reunião. Eu vou convidar aos médiuns passistas da casa, para se colocarem ao longo dos corredores, para a aplicação dos passes coletivos. Vamos unir
as nossas mentes, nosso intelecto e as nossas emoções de sentimento profundo em rogativas de agradecimento e de louvor a Deus pela criação deste universo maravilhoso que os nossos olhos podem contemplar. E a aventura que todos nós temos de termos um irmão que tem cuidado de nós por muitos e muitos séculos, nos aguardando, esperando o nosso desenvolvimento intelectual que já se faz e moral que se irá fazer ao longo dos próximos séculos. Abençoa-nos, ó Jesus, e permita-nos que os vossos benfeitores, irmanados com os médiuns passistas aqui presentes, transmitir a energia do próprio corpo físico, mesclado com as energias do mundo espiritual. A nós, receptores, cabe-nos buscar na emoção, no pensamento, no sentimento de gratidão, para que esses bons fluidos penetrem o nosso corpo físico, o nosso perispírito, e possamos sentir a profundidade e as emoções oriundas do pensamento de Jesus. Rogamos, Senhor, por Divaldo Franco, por sua saúde, por seu bem-estar, e por todos aqueles que nós colocamos os nomes na entrada de nosso cenáculo, encarnados e desencarnados. Por eles, Senhor, segundo o mérito de cada um. E a água fluidifica para que possamos, ao sorvê-la, condicionar o nosso corpo aos benefícios dessa água beneficiada pelos bons espíritos. No retorno ao lar, conduze-nos em paz, com um pensamento voltado a Ti, levando aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, o nosso amor e sentimento de gratidão. Abençoa-nos, Senhor, permaneças conosco instantes mais e que a Tua paz esteja sempre conosco. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.